Vamos explorar aqui algumas funcionalidades extras aqui do software. Uma função interessante que a gente tem é cadastro de acesso restrito. Então vamos imaginar aqui uma situação de uma visita aqui que eu queira incluir no acesso restrito. Então eu vou pegar aqui o meu CPF, vou fazer ele incluir aqui, ó, ele já localizou aqui, fonte da informação, vamos dizer que é o Departamento de Segurança. E aqui ele é proibida entrada no local, que é o motivo aqui da inclusão no acesso restrito, certo? Então eu vou salvar essa situação aqui. Imagina que esse visitante, né, com esse CPF, se apresente no local para uma tentativa de acesso. Ao colocar o cadastro, para colocar o número do CPF, aliás, ele já vem a mensagem aqui para o operador, tá? Que ele está com acesso restrito. Então, nesse caso, ele vai exibir os dados da pessoa, mas o operador já sabe que ação tomar, que ele está proibido, né? Aí cabe a orientação aí de quem estiver à frente ali do sistema, como tratar uma situação dessa. Uma outra tela muito importante aqui seria a parte de consultas, né, de relatórios. Aqui a gente tem tanto relatórios gerenciais, onde eu posso fazer estatísticas por hora, por dias da semana, por dias do mês, a quantidade de visitantes que entram e saem no local, como também fazer várias consultas do tipo quais visitantes que foram para uma determinada empresa, quando que foi os acessos de determinado visitante, por aí vai. Então vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o que a gente estava trabalhando ali, setor sul, a gente tinha a empresa aqui, iFood, por exemplo. Eu vou mandar fazer uma pesquisa aqui, ele vai listar aqui, olha, os exemplos que nós fizemos, né? Fizemos o acesso de uma visitante chamada Cristiane, uma outra vez dela aqui num outro horário, né? E do Pedro. Tá? Então ele gerou aqui tem as imagens, se quiser ampliar as imagens para ver. Essa consulta ela pode virar uma listagem que eu posso imprimir ou salvar em PDF, então aqui está cada acesso com CPF, o nome da pessoa, o status dela, no caso aqui, olha, a categoria visitante, aqui no outro já foi como prestador de serviço, a empresa que ela se apresentou, data e hora de entrada, data e hora de saída, depois embaixo o local que ela foi, ó, que no caso foi falar com o senhor Carlos, que é ele está como proprietário lá, o status dele no sistema, setor sul na empresa iFood, placa do veículo, tá vendo? Então todos os dados estão lançados aí, estão aqui no relatório, né? Esse relatório eu posso imprimir, posso salvar como PDF. Tá? Então, essa é uma consulta onde eu estou buscando todos os visitantes que foram direcionados para um determinado local, uma determinada pessoa, uma determinada empresa e assim por diante. Eu poderia fazer outro tipo de consulta. Eu posso, por exemplo, então aqui eu posso limpar aqui essa consulta, posso jogar um documento e ele vai me informar todas as visitas dessa pessoa. Tá? No caso aqui ele encontrou 2 para aquele número de documento. Eu poderia ainda fechar num determinado intervalo de data e hora. Eu quero saber as visitas dessa pessoa, mas numa determinada data. Posso, se eu não tiver o documento, posso ir por nome, posso ir pela empresa. Então, por exemplo, vamos supor que eu cadastrei essa pessoa aqui com a empresa CKE. Tá? Então, se eu pesquisar aqui, ó, ele vai localizar da mesma forma. Se eu jogar aqui a empresa Tecnima, que foi o meu cadastro no caso, ele já vai informar aqui, olha, outra pessoa de outra empresa. Se tivesse uma quantidade grande de pessoas aqui, ele ia informar. Tá? Isso aqui é a parte de relatórios. Se eu voltar aqui naquela situação onde eu tenho os 3 acessos aqui da empresa, eu posso fazer isso virar estatística. Aqui no caso não faz muito sentido, mas ele está querendo dias do mês, né? Ele está plotando aqui no dia 29 os 3 acessos, poderia ser por dias da semana. Esse gráfico pode virar por linhas, né? Ele vai desenhar um gráfico bonito aqui quando tiver uma quantidade grande de usuários, né?
Aqui ele está mostrando por horas do dia, né? Então 18 e 19 horas. Por categoria, quais são as categorias de visita, e ele vai por área que visitada, no caso aqui nós trabalhamos sempre com uma área, mas se tiver áreas, empresas diferentes, ele vai plotar aqui quem que está recebendo mais visitas, tá? Então assim, temos uma série aí de informações gerenciais e toda leque aqui de consultas possíveis aqui para gerar relatórios, consultas, pesquisas, etc, ok? A gente tem também aqui um cadastro de ocorrências, onde o operador logado ele pode incluir aqui qualquer observação importante no dia a dia de trabalho dele. Isso vai ficar registrado o nome dele aqui, pode ser acessado depois, pode gerar relatório gerencial. Tá? A gente tem algumas ferramentas importantes aqui como o backup, tá? Eu posso definir aqui os dias da semana e o horário que eu quero fazer um backup automático da base de dados do sistema e definir o local desse backup. Pode ser uma segunda mídia dentro do mesmo computador, pode ser num outro PC de rede, por aí vai. Então essa função backup é bem importante. Além da função de backup, a gente tem uma série de informações aqui. Por exemplo, eu posso fazer processos aqui de manutenção programada que ele faça de forma automática, tá? Então, para visitantes, por exemplo, eu posso definir a quantidade de meses que eu quero manter cadastros de visitantes. Isso veio muito com o advento da LGPD, que a gente tem algumas funções como criptografia de fotos, acesso mais protegido à base de dados, definição de tempo para fazer a manutenção de banco, para poder atingir aí os objetivos, os requisitos, vamos dizer assim, da LGPD. Inclusive a parte de simplificação dos campos, né? Onde a gente tenha apenas os campos realmente necessários naquela operação. Por isso que os campos hoje eles são reduzidos e você cria campos à medida da sua necessidade, tá certo? Operação do sistema em rede, né? A gente pode ter quantos terminais precisar, banco de dados centralizado, é um SQL Server, um banco bem robusto. A gente utiliza por padrão a versão Express do SQL, mas pode ser utilizado uma versão licenciada sem problema nenhum. Tem uma série de outras funcionalidades aqui, configurações, mas aí já vai estender um pouquinho aqui o vídeo e não é o objetivo. Então eu vou encerrando por aqui, mas fica aí à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.